A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que nós podemos estar aprendendo da palavra de Deus ao ler a sua palavra. E nós estamos lendo de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia. Começamos em Gênesis no começo do ano e devemos terminar em Apocalipse. E todo dia nós lemos um pouquinho e refletimos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra. Guia-nos com o teu espírito para que nós possamos compreender a tua vontade nessas palavras que o Senhor nos revelou. Senhor, fica conosco, isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos para o texto de hoje, que se encontra em Josué 13, 1 até o 14, 15, nós leremos. E diz o seguinte: Josué já era idoso, e o Senhor lhe disse: Você está envelhecendo, e ainda há muita terra a ser conquistada. Lembrando que Josué fez diversas empreitadas, nós lemos no último no devocional de ontem, todos os reis que Josué derrotou e conquistou a terra deles. Este é o território que resta: todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, o território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, na divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom, ao norte. Abrange o território de 5 governantes filisteus: de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos Aveus, ao sul. Ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada: toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos sidônios, até Afeca, na divisão com os amorreus, a terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano, a leste desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até Lebo-Hamate, e toda a região montanhosa, a oeste, desde o Líbano até Misrefote-Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo este território como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e Gade já haviam recebido sua porção de terra como herança a leste do Jordão, designada para eles por Moisés, servo do Senhor. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale do Arnon, incluindo a cidade do meio do vale, passando pelo Planalto, além de Medeba, até Dibon. Também abrangia todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Hesbom, e se estendia até a divisa de Amon. Incluía Gileade, o território dos reinos de Gessur e Maaca, todo o monte Hermon e toda a região de Bazã até Salcá, e também todo o reino de Og, rei de Bazã, que havia reinado em Astarote e Edrei. O rei de Og era o último dos Refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado. Antes de continuar a leitura, só queria ressaltar que essa parte de leitura de que terras que foram conquistadas, às vezes para nós que não moramos no lugar, às vezes não temos uma noção da geografia do lugar e muito menos passamos por algum momento em que alguma terra foi conquistada no nosso país. O Brasil não muda o seu território, a sua região geográfica há muitos anos. Então, isso parece ser muito distante, mas a gente tem que entender que todas essas palavras, né, esse texto que está escrito aqui, esses registros, eles servem para duas coisas. Primeiro, naquela época, ele servia para delimitação das terras, porque o povo de Israel iria mais para frente, daqui a pouco, dividir as terras, como o Senhor já tinha falado previamente através de Moisés. Eles vão dividir essa terra pelas tribos de Israel. E é importante que as delimitações estivessem bem estabelecidas para que não houvesse briga entre os israelitas, para que eles soubessem exatamente o que eles estariam dividindo, para você ter uma justiça. E o segundo ponto que é bem interessante, e isso já traz para nós, é que a gente vê aqui que essas são regiões. Isso aqui são relatos históricos, não é simplesmente uma ficção de países que não existem, de povos que não existem, mas sim relatos de povos que existiram, de terras que existiram e de regiões geográficas que existem até hoje, incluindo tudo o que existe hoje foi afetado pela história.
Então, esses relatos são importantes para a gente entender o que estava acontecendo. Talvez não seja algo tão necessário a ponto de nós termos que decorar toda a região geográfica, entender onde que ficava Medeba, onde que ficava Dibon, onde que ficavam cada um desses territórios. Isso aí eu creio que são para mais pessoas que são um pouco mais especialistas, que vão mais a fundo, independente das áreas de estudos dentro da teologia, dentro da arqueologia, que tem seu valor. Mas para nós serve para a gente entender essas duas coisas. A primeira, que o Senhor está cumprindo a promessa dele de divisão e o Senhor é justo em deixar as terras bem delimitadas para que haja justiça na divisão de terras para Israel. E o segundo, que o que nós estamos lendo não é simplesmente uma ficção, mas é algo que se encaixa dentro da realidade. Mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Jesur e Maaca, de modo que vivem no meio de Israel até hoje. Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhe havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Ruben. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale de Arnon, incluindo a cidade do meio do vale, até o planalto além de Medeba. Abrangia Esbom e as outras cidades do planalto, Dibon, Bemotebaal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Quiriataim, Sibma, Zeret-Saar, na colina acima do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote. O território de Ruben também incluía todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, o rei amorreu que havia reinado em Esbom. Seom havia sido morto por Moisés junto com os líderes de Midian, Evi, Requem, Zur, Huri e Reba, príncipes que habitavam naquela região e eram aliados de Seom. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor, que usava mágica para prever o futuro. O rio Jordão marcava a divisa oeste da tribo de Ruben. As cidades e seus povoados ao redor dessa região foram entregues aos clãs da tribo de Ruben como sua herança. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Gade. Seu território abrangia Jazar, todas as cidades de Gileade e metade da terra de Amon, até a cidade de Aroer, logo a oeste de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o território de Lodebar. No vale incluía Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote, Zafon e o restante das terras de Seom, rei de Esbom. A divisa ocidental acompanhava o rio Jordão e se estendia ao norte até a ponta do Mar da Galileia, e depois fazia uma curva para o leste. As cidades com os povoados ao redor foram entregues aos clãs da tribo de Gade como sua herança. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da meia tribo de Manassés. Seu território se estendia desde Manaim e abrangia toda a região de Bazã, todo o antigo território do rei Og, e as 60 cidades de Jair, em Bazã. Também incluía metade de Gileade, bem como Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Tudo isso foi entregue à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, segundo seus clãs. Essa foi a divisão de terras como herança que Moisés designou enquanto estava nas campinas de Moabe, do outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu porção alguma de terra como herança, pois o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido que ele próprio seria sua herança. As demais tribos de Israel receberam como herança as terras em Canaã, designadas pelo sacerdote Eleazar, por Josué, filho de Num, e pelos chefes das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras de sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele já havia designado as terras de herança para as 2 tribos e meia do lado leste do Rio Jordão, mas não tinha dado uma porção de terra como herança para os levitas. Os descendentes de José haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim, que eram os filhos de José. Os levitas não receberam porção alguma de terra, mas apenas cidades para morarem,
com pastagens ao redor para seus animais e todos os seus bens. Assim, os israelitas distribuíram a terra exatamente de acordo com as ordens do Senhor a Moisés. Lembrando que os levitas, eles não receberam terra, mas aí agora a gente lê esse verso 4 e 5, dizendo que eles receberam. Mas no caso, o que eles receberam era simplesmente um espaço para eles morarem e um espaço para eles guardarem os gados deles. Eles não receberam terra para ter plantações, eles não receberam terra para criar extensivamente os gados, mas sim para apenas guardar os gados que eles possuíam. Então é diferente a quantidade de terra que eles tinham. Eles tinham terra suficiente para guardar as coisas deles e para morar. Por isso, eles recebiam parte das ofertas que eram levadas à casa do Senhor. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gigal. Caleb disse a Josué: Lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Olha que interessante. Quando os espias voltaram da terra prometida, a terra de Canaã, e disseram que não era possível invadir, apenas Josué e Caleb disseram que era possível e que o Senhor ia conquistar a terra, que eles deviam conquistar no Senhor. Mas todos os outros 10 espias não acreditaram e por conta disso o povo não quis confiar no Senhor para conquistar a terra prometida naquele momento, então eles percorreram 40 anos no deserto. O Senhor falou que ninguém acima de 20 anos iria entrar na terra prometida. Mas aqui revela a idade de Caleb. Caleb tinha 40 anos quando ele foi designado como espia. Então eles passaram 40 anos no deserto e fizeram todas essas conquistas. Então Caleb devia ter por volta de pelo menos 80 anos. Então mais de 80 anos Caleb tinha aqui nesse momento. Eu voltei e lhe dei o relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração, que foi o que eu acabei de falar. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque. E a terra descansou da guerra. Lucas 18, vamos ler do 1 até o 17. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: Faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: Não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: Aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhe fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar,
Quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? E aqui uma coisa interessante da gente reparar é que Deus não fará justiça. E algumas pessoas leem esse versículo como você vai pedir, e se você pedir muito, se você insistir com Deus, ele vai fazer qualquer coisa que você estiver pedindo. Não, aqui ele está falando que Deus fará a justiça. A Bíblia sempre nos ensina a orar, sempre nos ensina a pedir para o Senhor e que Ele responderá com justiça. Os planos do Senhor sempre serão feitos e nós temos relatos na Bíblia de que o Deus tinha dado uma sentença ou tinha dito que iria acontecer alguma coisa e por conta do clamor e oração de pessoas, o Senhor voltou atrás. Isso não significa que Deus se arrepende ou Deus muda de ideia, mas Deus é sempre o mesmo de acordo com como os homens agem. Então, quando, por exemplo, Deus estava para destruir Nínive, no livro de Jonas, nós leremos mais para frente, mas a cidade de Nínive estava para ser destruída. Mas quando Jonas foi lá, pregou a Deus para aquelas pessoas, eles se converteram, se arrependeram, o Senhor não destruiu mais Nínive. Significa que o Senhor mudou? Não, o Senhor agiu de acordo com a situação e o coração das pessoas naquele lugar. Então, o coração primeiro das pessoas era mau, era afastado de Deus, era inclinado para o pecado. Mas depois da pregação de Jonas, aquelas pessoas se arrependeram, aquelas pessoas se voltaram para Deus. E Deus agiu da mesma forma, com a sua retidão, com o seu modo fiel, com o seu modo constante, de acordo com as pessoas. Então, aqui ele está falando que nós devemos pedir, é importante a oração, porque Deus fará a justiça. Isso não significa que ele fará qualquer coisa, mas ele cumprirá a sua vontade, cumprirá a justiça, trará a justiça para as pessoas. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu é aquele que seguia à risca a lei, se importava muito e era muito regrado na lei do Senhor. Enquanto o cobrador de impostos era uma pessoa que era muitas vezes odiada pelas pessoas, porque muitas vezes eram corruptos e podiam roubar das pessoas. O fariseu, em pé, fazia essa oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E, com certeza, não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. E aqui Jesus falando novamente da questão do nosso coração. Aqui o cobrador de impostos era visto como uma pessoa mau, mas o seu coração estava voltado para Deus. Ele tinha tanto respeito e temor a Deus que ele não ousava levantar a cabeça dele. Eu não sei o que aquele cobrador de impostos tinha feito para que o seu coração se sentisse pecador, mas ele estava lá, prostrado diante de Deus, colocando os seus anseios, colocando aquilo que estava dentro do seu coração e buscando ao Senhor verdadeiramente. Enquanto o fariseu, aquele que dizia ser a pessoa que seguia tudo da lei, que era reto, que era justo diante de Deus, a pessoa mais próxima de Deus, na verdade, estava julgando os outros, estava se exaltando ao invés de exaltar a Deus. Seu coração tinha a si mesmo e não Deus. Que isso sirva também de lição para nós, para que nós não sejamos como o fariseu que simplesmente se importa
com as suas ações externas, mas como uma desculpa para se enaltecer, mas que nós sejamos como cobrador de impostos, que apesar das nossas falhas, dos nossos erros, nós reconheçamos que nós somos pecadores, que nós dependemos da graça do Senhor e que nós precisamos, dia após dia, pedir perdão pelos nossos pecados, nos humilharmos diante de Deus, para que Ele, pela graça dele, venha a tocar em nossas vidas, matando nossa carne, que nos puxa todo dia para o pecado. Verso 15. Certo dia trouxeram crianças para Jesus, para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: Deixe que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. E eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Salmos 85, do 1 ao 13, ao regente do coral, Salmo dos descendentes de Corá. Senhor, abençoaste a tua terra, restauraste a condição de Israel, perdoaste a culpa do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Reprimiste tua fúria, sim, refreaste tua ira ardente. Agora, ó Deus de nossa salvação, restaura-nos. Deixa de lado tua ira contra nós. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongará a tua ira por todas as gerações? Não nos reanimarás para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, Senhor, e concede-nos a tua salvação. Ouço com atenção o que Deus, o Senhor, diz, pois ele fala de paz a seu povo fiel. Que não voltem, porém, a seus caminhos insensatos. Certamente sua salvação está perto dos que o temem. Então nossa terra se encherá de sua glória. O amor e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brota da terra e a justiça sorri dos céus. Sim, o Senhor dará suas bênçãos. Nossa terra produzirá uma farta colheita. A justiça vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. E por fim, Provérbios 13, do 7 ao 8. Alguns que são pobres fingem ser ricos. Outros que são ricos fingem ser pobres. O rico tem como pagar resgate por sua vida. O pobre nem sequer é ameaçado. E com isso nós terminamos a leitura de hoje. Espero que essas palavras entrem no seu coração e que você possa continuar refletindo nelas durante o seu dia. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra. Que os seus ensinamentos falem aos nossos corações, para que nós possamos continuar meditando e aprendendo sobre ti através dessas suas palavras. Senhor, abençoa o nosso dia, abençoa nossos estudos, nossos trabalhos, nossos afazeres domésticos, para que tudo que nós fizermos seja para a tua glória, seja para a tua honra, Senhor. E que o Senhor vá à nossa frente, nos protegendo, nos guardando, nos direcionando, vencendo as batalhas que temos que travar, para que as pessoas vejam que o Senhor é conosco. Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos e doentes, abençoa aqueles que estão nos hospitais, para que o Senhor venha trazer a cura, venha trazer a regeneração, para que o Senhor coloque pessoas capacitadas para cuidar do seu povo, aonde quer que eles estejam. Senhor, abre portas de emprego para que nós possamos ter o sustento, Senhor, para que o seu povo não passe, Senhor, por necessidade. Continua conosco hoje e sempre, nos protegendo, guardando e guiando. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere, que você não se esqueça de que as suas ações são um reflexo da glória do Senhor e que nós devemos agir para a glória e honra do Senhor, para não desonrar o seu nome. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.